Pessoal, então, começando agora a nossa aula 3 de Excel, vamos continuar como a gente tinha combinado, ó. Dentro da planilha de gastos, você vai clicar na Plan 2 e vai digitar essa planilhinha aí, olha, do jeitinho que tá aqui. Depois de digitar, nós vamos fazer as formatações. Primeira coisa que nós vamos fazer, ó, vocês notaram que primeira coluna, segunda coluna, soma, subtração, multiplicação, as palavras não aparecem inteiras, porque você digita cada item numa coluna. Olha, se você clicar na coluna A, vai aparecer aqui o nome da coluna para você. Primeira coluna. Na coluna B, segunda coluna. Mas essa coluna ela é muito estreitinha, então o conteúdo dela não coube. Como que eu ajusto esses conteúdos? Selecionando toda a planilha e clicando aqui em formatação, autoajuste da largura da coluna. Ele vai fazer um autoajuste da largura. Porém, eu vou desfazer porque eu não quero que vocês façam isso desta maneira assim. Eu quero que vocês deixem esse primeira coluna, segunda coluna em duas linhas, ocupando apenas uma linha. Ou seja, nós vamos fazer uma quebra de texto automático aqui nesses subtítulos, selecionando todos e clicando nesta opção aqui, quebra de texto automático. O que aconteceu? Ele pegou o texto, dividiu em algumas linhas e eles ficaram em uma linha só, na linha 3, porém dividido em duas partes. Só que ainda preciso fazer um autoajuste aqui, clicando nessa setinha aqui em cima, ó, e arrastando, porque o Azinho, ó, de coluna ficou meio separadinho. Nós vamos fazer isso, ó, até ficar primeira coluna, dessa forma aqui. Segunda coluna, mesma coisa, ó, desta forma. Subtração, multiplicação, não precisa, é só dar uma abridinha na coluna para ele ficar numa linha só assim. Olha, tá vendo aqui? Todos estes aqui estão centralizados. Estes dois daqui, eles estão com quebra de texto automático. Então, o que vocês acabaram de fazer aqui? Ó? Uma quebra de texto, certo? Repete o vídeo aí, se vocês não entenderam, volta um pouquinho. O bom de fazer essas aulas é que eu não preciso ficar repetindo, né? Vocês voltam o vídeo e assistem de novo. Agora nós vamos formatar o título, ó. Notem que a nossa planilha começa na coluna A, termina na coluna F. Então, nós vamos selecionar de A a F, clicar em mesclar e centralizar. Ele vai unir todas essas colunas em uma só. Agora, vocês vão selecionar do título até a última linha. Clicar em bordas. Porém, eu não quero bordas pretas assim, eu quero colorida. Então, nós vamos ter que vir aqui, ó, mais bordas. Vai abrir uma caixa de diálogo, dependendo da velocidade do seu computador aí, vai mais rápido, o meu tá bem lentinho. Vai abrir essa caixa de opções de bordas e eu quero explicar para vocês o seguinte: quando eu quero uma borda colorida, primeira coisa que eu vou procurar aqui nesses menus aqui, ó, é bordas. Cor da borda, nessa sequência, tá bom? Vamos colocar um vermelho. Cor da borda, linha, eu vou escolher essa daqui um pouquinho mais grossa. Vou clicar em contorno, porque eu quero borda no contorno. Vou clicar em interna, porque eu também quero bordas no interno. Então, a sequência é a seguinte: a cor, a linha, contorno, interna. Tá ok. Vai ficar desta forma aqui. Agora, a gente já pode começar a trabalhar com as fórmulas simples. Esta planilha é para ensinar para vocês somar, subtrair, multiplicar e dividir utilizando fórmulas simples. Então, na coluna da soma, na coluna C, na linha 4, bem aqui, olha, vocês vão estar somando o quê? A coluna A com a coluna B, a primeira coluna com a segunda coluna. 125 mais 36. Como eu monto essa fórmula aqui? Como vocês já aprenderam, a gente vai colocar
o endereço, né? Igual, clica na primeira, mais, clica na segunda. Automaticamente ele já preencheu, ó. Igual a 4 mais B4. Vou dar Enter. Somou e já foi para a coluna de baixo. Na de baixo você vai fazer igual, clica no valor, mais, clica no valor, dá Enter. Dessa forma. Porém, você pode fazer isso até a terceira linha. Depois você vai selecionar todas, clicar no pontinho que tem na célula, aquela cruzinha, ó, que é a alça de preenchimento, e vai arrastar. Você vai notar que ele vai somar tudo para você. Então, você poderia fazer somente o primeiro e arrastar, tá? Para quem está treinando, faz 1 ou 2, depois arrasta. Na subtração, é a mesma coisa. Sinal de igual, primeira coluna, menos segunda coluna. Você clica na primeira coluna e clica na segunda coluna. Mas o sinal de igual e o sinal de subtração você tem que digitar, ok? Dá Enter. Fez o primeiro, clica na alça de preenchimento e arrasta. Multiplicação. Igual. Primeira coluna. Sinal de multiplicação no Excel, gente, não é o X, não é ponto, é o asterisco, tá bom? Esse aqui, ó, asterisco. Multiplicado por coluna, segunda coluna e dá Enter. Clica no valor e arrasta a fórmula. Na divisão, mesma coisa. Igual, primeira coluna, divisão no Excel, você vai usar na barra, dividido pela segunda coluna, dá Enter. Como é uma divisão, ele vai ficar com as casas decimais, assim, olha, desta forma. O que vocês vão fazer aqui? Lá na opção de números, vocês vão estar diminuindo as casas decimais. Diminuir, deixa somente 2 casas depois da vírgula. Prontinho. Clica fora e já está pronta a segunda planilha. Vamos renomear essa planilha aqui na Plan 2 com o botão direito, renomear. E agora nós vamos colocar aqui o nome dessa planilha, é fórmula. Vamos fazer tudo bonitinho, né? Fórmula simples. Então, para vocês aprenderem aqui, multiplicar, dividir, subtrair e somar, utilizando fórmula simples. Clica com o botão direito na guia e escolhe outra cor da guia. Vamos colocar vermelho para combinar com as bordas. Bom, esta planilha, o objetivo dela era ensinar vocês a soma, usando fórmula simples. Se você clicar aqui em qualquer resultado da soma, você vai enxergar a sua fórmula lá na barra de fórmula. Subtração, você vai olhar lá na subtração. Multiplicação e divisão. Então, com o objetivo apenas de ensinar vocês a fazer fórmulas simples, nós terminamos a terceira planilha. Porém, o que eu gostaria que vocês fizessem a partir desta planilha agora, em todas, configurar página, fazer um cabeçalho e um rodapé. Como que a gente configura a página e faz cabeçalho e rodapé numa planilha de Excel? Bom, antes de continuar, vocês perceberam que a linha 2 aqui, ela está sobrando? O que poderíamos fazer aqui para deixar essa planilha esteticamente mais bonita? Selecionar todas essas linhas, mais a linha de cima, ó, mesclar e centralizar tudo. Apagaram-se todas as linhas, daí você clica aqui, centralizar e alinhar ao meio. Pode até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte e, se quiserem, pode colocar uma corzinha de fundo aí, ó. Se quiserem, pode colocar a corzinha de fundo nela toda. É uma questão de gosto, tá? Bom, esta é a segunda planilha. Vamos fazer, então, cabeçalho e rodapé. Primeira coisa que você vai fazer é salvar a sua planilha. Não precisa mais ir no arquivo e salvar como, tá bom? Porque ela já está salva na sua pasta. Apenas clicar nesse
íconezinho de salvar aqui, ó, para atualizar essa planilha de gastos aqui. Atualizando, quando você abrir essa planilha novamente, você já vai ter a planilha de orçamento doméstico e a de fórmula simples. Agora nós vamos fazer o cabeçalho rodapé. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer então, lá na nossa barra de ferramenta de acesso rápido tem uma lupa, visualizar impressão. Ele vai abrir a visualização de impressão para vocês enxergarem o documento como ele vai ser impresso. O meu tá um pouquinho lento, vou dar um pause aqui para ele ficar mais rápido e já continuo, tá? Não deu certo não, ele tá muito lento, vamos esperar então. Foi. Gente, então é assim, quando eu visualizo a impressão, a planilha, ela vai aparecer desse jeitinho aqui, ó. Mas às vezes eu quero que ela fique no meio e com um cabeçalho e um rodapé. Para isso, vocês vão clicar aqui, ó, configurar página. Primeiro nós vamos clicar aqui, ó, em margem, centralizar na página horizontal e vertical e dar OK. Só para vocês perceberem o que aconteceu. Clica de novo em configurar página, vai lá em cabeçalho e rodapé. Aqui sim que vocês precisam prestar atenção no detalhe, ó. Não posso digitar aqui nesse espaço que aparece, eu tenho que clicar em personalizar cabeçalho. Aí vai abrir uma nova janelinha, que aqui você pode escolher onde você quer o seu cabeçalho. No lado esquerdo, no meio ou do lado direito da folha. Nós vamos deixar aqui do lado esquerdo mesmo. Para nós aqui, o cabeçalho, você sempre Escola Municipal do Trabalho. É só um exemplo, para vocês aprenderem a configurar cabeçalho e rodapé. No cabeçalho, geralmente, de uma planilha, vai assim, o endereço, o logotipo da empresa, um telefone da empresa. No nosso caso aqui, nós vamos colocar o nome da escola, apenas para vocês aprenderem. Aí tem esses ícones aqui em cima, que é para formatar o texto, para você saber o local que está o seu arquivo numa pasta. Para inserir um logotipo, seria aqui nesse íconezinho. Nós não vamos fazer nada disso agora. Agora nós vamos somente colocar o nome da escola, dar OK. Agora vocês vão notar que apareceu escola aqui em cima e vamos personalizar o rodapé. Vou colocar o rodapé do lado direito. No rodapé vai colocar o nome do aluno, dá um Enter. Eu vou corrigir aqui, gente. Vamos pôr aluno bonitinho assim. Aluno, dá um Enter. Clica nesse calendário, vai colocar a data. Dá um Enter. Clica no reloginho e vai colocar a hora. Vocês vão notar que nem aparece data e hora aqui. Porque ele vai aparecer a data e hora atual do dia que você estiver utilizando a planilha. OK? E dá OK novamente. E você vai ver o cabeçalho aparecendo aqui em cima e o rodapé aparecendo no pé da página. Vamos voltar para a página inicial. Vocês vão notar que não aparece cabeçalho e rodapé aqui no local que você trabalha a sua planilha. Ele somente vai aparecer quando visualizar a impressão. Dessa maneira aqui. Salva novamente. E está pronta mais uma planilha. E já vamos começar a planilha 3. Na próxima planilha nossa aqui é a Plan 3, ó. Já vamos começar a planilha 3 daqui a pouquinho, tá bom? Sigam assistindo aos vídeos passo a passo aí, gente. Tem que ser passo a passo.